Fala, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mind Labcast. Eu sou o Thiago, eu tô aqui ao lado do Iron Man. Gostou de Iron Man? Ué, foi duro, Iron Man, foi duro. Rafa Andrade, e aí? Fala, Ti, tudo bem? Obrigado. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta aí de manhã, tarde e noite. Estamos aqui mais um episódio, hoje novamente aqui no Expo Offsite. Então vocês que estiverem nos acompanhando, se vocês nos ouvirem alguns batidinhos por aí, é a galera testando os módulos aqui. Esse módulo especificamente construído pela RF Buildings. Parabéns com essa acústica maravilhosa que nos permite fazer esse podcast. Tudo bem, Ti? Tudo bem, e aí vamos que vamos. Temos um convidado especial. Cara, tem hoje história, tá demais. Pai de jogador de futebol, ele já contou. Um dos grandes, né? Depois ele vai contar um pouco dessa história também. Uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Estamos falando aqui com um dos diretores de uma das maiores empresas do mundo, a maior empresa de construção do mundo. São 355 anos de existência, uma das empresas mais inovadoras no nosso ramo. Estamos aqui com um dos diretores que vai falar um pouquinho, que também cuida de uma área de inovação lá. Nelson Zanocelo, obrigado pela presença. Seja bem-vindo aí ao podcast. Valeu, Rafa. Valeu, Thiago. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por essa abertura que vocês estão dando para empresas do segmento, fundamentalmente para a gente discutir um pouco mais sobre inovação, sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento, sobre produtividade, principalmente, que o mercado da construção civil ele clama por isso. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Aí. De nada. São 355 anos de Saint-Gobain. Explica pra gente aonde começou essa história, porque é uma história interessante. Acho que a maioria das pessoas aqui não sabe exatamente aonde. É uma empresa francesa, né? Rafa, sim, a Saint-Gobain é uma multinacional francesa. Ela está presente no mercado. Ela foi constituída na França para atender os vidros do castelo de Versalhes, né? E a partir daí ela foi se expandindo no mundo inteiro. Hoje, a Saint-Gobain está presente em mais de 70 países do mundo. Aqui no Brasil, em especial, nós somos em mais de 15 mil colaboradores, quase 17 mil colaboradores aqui no Brasil. São mais de 70 fábricas de uma maneira geral. E para as pessoas que estão em casa, que escutam muito falar da Saint-Gobain, algumas empresas vão fazer associação mais facilmente, como por exemplo, a Saint-Gobain é detentora da Quartzolite, que são líder nacional em rejuntes, argamassas, impermeabilizantes, soluções para concrete. A Brasilite, que é telhas e placas cimentícias de fibrocimento. A Isover, do segmento também, que é líder nacional em isolação acústica aqui do Brasil. A gente está participando aqui de alguns ambientes dentro da Expo Offsite, onde os produtos da Saint-Gobain eles são presentes praticamente todos os ambientes com materiais. Outras empresas como a Norton, o Grupo Telha Norte, a Tecbond mais recentemente, a parte de soluções para o mercado de construção de uma maneira geral. Então é uma gigante da construção civil, é uma das maiores empresas do mundo de construção civil, e aqui com carinho e em especial para o Brasil, para o mercado brasileiro, que a empresa tem total atenção aqui. Legal. Conta um pouco a sua história pra gente dentro do grupo, porque eu sei que já veio aí do seu avô, né? Ah, poxa, é verdade, é verdade. Uma das pessoas que nos estendeu o convite, o Marcel aqui, ele trabalhou no Grupo Saint-Gobain também, trabalhou recentemente no Telha Norte. Então isso Marcel, só um cortezinho, Marcel Oda, que fez uma entrevista com a gente. Quem quiser assistir aí depois, dá uma olhada aí nos vídeos. Rafa, que bem lembrado, bem lembrado. E aí meu avô, ele era funcionário na época da Brasilite de Utinga, que é um dos bairros lá de Santo André, para quem é aqui de São Paulo, né? E ele foi contratado terceiro para poder fazer o acabamento no muro lá na época. E pelos bons serviços que meu avô prestou, ele acabou sendo contratado na fábrica da Brasilite, isso na década de 50, né? A atuação da Saint-Gobain aqui no Brasil, ela tá completando agora 85 anos de Brasil, né? Então na década de 50, a gente está falando que logo no comecinho da Saint-Gobain aqui no Brasil. E ele foi contratado. E na sequência, meu pai, todos os colaboradores da Saint-Gobain, da Brasilite na ocasião, eles moravam na adjacência da fábrica. E naquele momento, eles privilegiaram a contratação de pessoas que residiam na proximidade, né?
E aí meu pai, com 12 anos de idade, ele entrou na Brasilite, na época podia, né, Rafa? Falar isso hoje, eu sou morto. Né? Com 12 anos de idade, ele acabou entrando na Saint-Gobain como menor aprendiz. Ele fez carreira na Saint-Gobain com 54 anos de trabalho na Saint-Gobain, até onde consta é o maior funcionário do mundo em tempo de casa, né, com 54 anos e 11 meses exatamente de carreira. Você está pretendendo bater essa... Olha, não está muito distante, hein? Não está muito distante, Rafa, não está muito distante. Eu, em contrapartida, em 91, eu entrei na Saint-Gobain, entrei também como office boy na Saint-Gobain, e já são 33 anos aí, quase 34 de empresa. Trabalhei em várias startups dentro da Saint-Gobain, várias empresas diferentes, como Brasilite, Isover, Placo, em várias regiões diferentes do país. Fui responsável pelo Rio de Janeiro, fui responsável por São Paulo, fui responsável pelo norte, estrutura do norte do país. E agora, mais recentemente, dentro da Saint-Gobain, eu sou responsável pelo desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis da Saint-Gobain, né? Internamente o mercado, hoje nós somos líderes no segmento de construções leves e sustentáveis com a Saint-Gobain Nextera, né? A Saint-Gobain Nextera, ela constitui na junção de 4 empresas do grupo Saint-Gobain. Então a Saint-Gobain Brasilite, que é uma das empresas que compõem através das suas soluções de placas cimentícias, que vocês estão vendo ao longo de toda a feira. Então nós temos a parte interna de soluções de drywall com a Placo do Brasil, né, com placas standard, placa resistente ao fogo, resistente à umidade, a placa Glassrock X, que é a queridinha mundial, que é uma placa para ser colocada, gesso para ser colocada na parte externa das construções, com uma maior flexibilidade, com uma maior rapidez, com uma isonomia na instalação de base coats e top coats. E na parte de sanduíche, para garantir esse mesmo conforto que a gente está vendo aqui dentro da sala, os produtos de insulação térmica e acústica da Saint-Gobain Isover. Então, hoje, ainda no Brasil, ainda nós contamos com uma forma produtiva muito defasada. Hoje, parem para pensar, Thiago, nós temos ainda um sistema construtivo tal qual nós fazíamos há 4.500 anos atrás. Caramba! Nas pirâmides egípcias, nós empilhávamos tijolo sobre tijolo. E o tijolo sobre tijolo ainda é o método de sistema construtivo que o brasileiro mais usa 4.500 anos depois, né? Então, assim, o que vocês estão vendo de inovação nessa feira, de todos os colegas aqui, de todos os amigos competidores aqui, todos estão participando de um processo de revolução na construção civil que está pedindo clemência, que está pedindo socorro, né? Os processos industriais, os processos que não têm sustentabilidade, que não têm inovação, que não têm produtividade, literalmente o mercado da construção civil ainda pede socorro. Reparem que mesmo com todo o investimento que todas essas empresas estão vendo com soluções inovadoras, na parte de fachadas externas nós só representamos 1% do mercado. É isso, Rafa. 99% do mercado ainda é bloco sobre bloco, é tijolo sobre tijolo. Né? Com sistemas construtivos absolutamente arcaicos. No drywall, que é a parte interna, que provavelmente é o sistema que nós estamos vendo aqui no estúdio, muito provavelmente é o sistema que a gente está vendo aqui nos estúdios, o drywall ele só representa 8% do mercado. Ainda 92% do mercado, ainda os prédios eles fecham. Eu vou te cortar aqui um pouquinho, por que isso? Obviamente tem aí toda uma questão histórica, tem uma questão de mão de obra barata, mas tem uma... Por que a gente não consegue? Porque a alternativa tem. A gente está vendo aqui, existem países que vão muito mais rápido ou aceitam muito mais rápido essa mudança. Por que o Brasil demora tanto para fazer essas alterações? Rafa, eu vou te contar uma história rápida para que você, Thiago, entendam que esse processo como um todo ele é mais complexo do que a gente imagina. A história do wood frame aqui no Brasil, que são sistemas construídos com base de madeira, ela é de 1840. A história do steel frame no Brasil, que são o steel, o aço como um todo, ele é de 1940. Nós estamos falando de um gap aí de 70 anos praticamente do steel frame e 170 anos do wood. Então esse sistema que a gente está apresentando aqui como inovador,
Em muitos casos, os nossos colegas de outros países do mundo, eles até brincam com isso, porque no mundo não tem nada de inovador. Mas aqui no Brasil é um processo que ele está muito relacionado. Você matou a sua própria pergunta, ela acabou, parte dela tendo a resposta. Mão de obra, por muitos anos, muito barata aqui no Brasil, muito acessível, que isso acaba privilegiando. As nossas fontes naturais, né, para fabricação de blocos cerâmicos, elas são tudo oriundas aqui do mercado brasileiro, isso facilitam muito, né? Só que o mercado de uns tempos para cá, a gente vem mais ou menos 20 anos falando, mão de obra no Brasil vai acabar, mão de obra no Brasil vai acabar. Por quê? Esse fenômeno aconteceu no mundo inteiro, tá? Você tem, assim, países como Estados Unidos, países como a Europa, de uma maneira geral, você não tem mão de obra disponível para a alvenaria tradicional. Lá todos os sistemas construtivos, eles são todos leves, são todos sistemas que você tem produtividade, você tem... não utiliza-se mais água, o consumo de água para uma construção de alvenaria tradicional é um negócio absurdo, né? A economia que você tem com os sistemas, a utilização de caçambas numa alvenaria tradicional é absurdo. A redução que você tem nesses sistemas como um todo impulsionaram nos outros países, por exemplo, o americano chegar numa cultura do it yourself, né? Então o Thiago está lá nos Estados Unidos, por exemplo, numa localidade onde ele tem um filho a mais, por exemplo. Então ele tem um filho a mais, ele mesmo vai lá, coloca as guias no chão e faz a divisória do quarto para poder ter a divisão para o filho que está por vir, um exemplo, né? Então aqui no Brasil a gente está em processo atrasado, bastante atrasado, só que chegou a hora que finalmente, ou feliz ou infelizmente, acabou a mão de obra no Brasil. Hoje, numa pesquisa recente que nós fizemos, 95% das construtoras do Brasil, elas têm problema para encontrar pedreiro, carpinteiro e mestre de obras. 95%. Escasso, né? Hoje já é uma dor no Brasil, Thiago, uma dor representativa no Brasil, e agora ou muda, não tem outra alternativa. É um sistema que ele veio, apesar de ter uma representatividade pouca, ele tem crescido, nós crescemos praticamente 60%, 70% ao ano, todos os anos dos últimos 5 anos, o nosso faturamento do sistema. A Placo do Brasil, aqui em uma das unidades de Mogi das Cruzes, está quase que triplicando a capacidade produtiva do drywall do Brasil, para que vocês tenham uma ideia de como esse mercado ele está crescendo e a representatividade ainda é muito baixa, muito embora os investimentos eles são extremamente necessários para poder impulsionar esse mercado como um todo. Caramba. Como que você enxerga aí a construção modular? Você, a companhia, em que momento que você acha que está? Como que vocês enxergam a construção modular aqui no Brasil? Thiago, assim, a Saint-Gobain ela partiu de um pressuposto aqui no Brasil, principalmente para, primeiro, a nossa parte da nossa estratégia foi tropicalizar todos os nossos itens, porque nós vendemos esse sistema no mundo inteiro. Tá? Só que aqui no Brasil, como nós temos fábrica, o grande pulo do gato foi iniciar os testes que nós iniciamos há 10 anos atrás, para tropicalizar todos os produtos aqui, para serem fábricas toda aqui no Brasil, para atender todas as regiões do Brasil que a gente atende, e a partir dali ter a validação sistêmica de todos esses produtos. Então não é só... nós não vendemos mais produtos na Saint-Gobain Nexera, nós vendemos soluções, sistemas inovadores, sustentáveis e construtivos. Soluções sistêmicas. Então todas as soluções sistêmicas, quando você pega uma junção de uma Glassoc X, de uma lã de vidro, de uma placa RF internamente, você leva esse produto para ser testado em órgãos competentes, como por exemplo o IPT, a Falcons, para poder validar esse produto, submetendo a algumas dezenas de testes para que esse produto venha no mercado. O que nós fizemos? Quando obtivemos essa validação, Thiago, há mais ou menos 6 anos atrás, que nós tivemos a efetiva validação, o nosso presidente, na ocasião, decidiu montar essa startup aqui no Brasil para termos vendas e equipes absolutamente dedicadas ao desenvolvimento dessa solução construtiva inovadora. E a partir dali, nós começamos a desenvolver o mercado num prisma básico, de montarmos o pedido, de montarmos os sistemas on-site. Então, mandávamos os produtos todo para a obra e a partir dali você monta na própria obra com um modelo de negócio conhecido como on-site. A partir do momento que isso foi se desenvolvendo no mercado, nós fomos indo para outras alternativas. Então, testes de produto em fio, testes de produto cortina, testes... Recentemente nós tivemos
para atendimento de uma classe mais vulnerável, um projeto que nós chamamos de Humanilar, foi um dos projetos que está reconhecido praticamente vencedor no mundo inteiro, de um projeto interno da Saint-Gobain, que são casas, Rafa, pequenas, que variam de 10 metros quadrados até 20 metros quadrados, para atender classes dos menos favorecidos, por exemplo, moradores de rua aqui da Cracolândia, as tragédias, recentemente vocês devem ter acompanhado as tragédias do litoral norte do país que aconteceram com uma fatalidade. Então, casas pequenas, extremamente populares para fazer esses atendimentos. Então, a Saint-Gobain, ela veio escalonando todos os testes, passo a passo, com absoluta segurança, com absoluta confiabilidade, com todos os produtos e soluções tropicalizadas. E a partir desse momento, depois que estivéssemos craque no produto, com soluções validadas, com soluções patenteadas, aí a gente partiu para o mercado off-site. Recentemente, nós tivemos 2 projetos sensacionais, um inclusive com uma das empresas que está participando com a gente, a CMC, com uma casa, com um condomínio de casas na Bahia, que são 32 casas que eles fizeram. As casas chegaram absolutamente prontas. Literalmente, Thiago, a casa chegando, você coloca a casa no radier, liga a parte elétrica, liga a parte hidráulica, entrega a chave e fala assim, seja bem-vindo, pode ir para casa. Então é uma cidade chamada Maraú, que fica no interior da Bahia, recentemente. E agora, também com a CMC, nós fizemos um projeto de uma grande construtora de Ribeirão Preto, onde nós fizemos o primeiro prédio da Saint-Gobain na América Latina, também com toda a tecnologia off-site, agora em Ribeirão Preto. Então, o processo off-site, ele é um processo que ele tem que ser submetido, ele tem que ser desenvolvido, obviamente, você eliminando todos os processos anteriores dentro do processo. Eu costumo dizer o seguinte, você tem o Ford preto, para você ter algum outro modelo, primeiro você tem que implementar o Ford preto, desenvolver o Ford preto, consolidar o Ford preto para você pensar em alguma outra... Eu fico pensando, será que rola uma desconfiança ainda? Sabe, do mercado ou do consumidor final? Você acha que isso aí já passou? Eu vou emendar a pergunta aí, esse comentário, porque eu acho que é um ponto importante. Você acha que o maior desafio, e talvez seja esse, é a restrição dos profissionais, é o treinamento, é o custo, são os impostos, aonde, obviamente, tudo tem uma parcela, mas aonde que a coisa pega? O Rafa, a pergunta ela é bacana e na Saint-Gobain não gostam muito que eu fale dessa forma. Mas pelo amor de Deus, então muda a forma. mas com toda sinceridade, a Saint-Gobain ela é parte de responsabilidade no Brasil por conta da velocidade tal qual esse sistema foi desenvolvido no Brasil. Por quê, Rafa? Como eu disse para vocês, o wood frame na Europa ele é de 1840. O steel frame ele é de 1940. Aqui no Brasil a gente está discutindo agora, década de 70, década de 80, com 1% de mercado. Por que não andou? Eu acho que a estratégia das grandes empresas de construção civil no Brasil é uma estratégia que ela tentou implementar algo similar ao que a gente tinha na Europa, que é especificamente a venda de produtos. Então eu pego, por exemplo, a casa do Thiago faz a especificação, eu vendo a especificação para a casa do Thiago, a gente faz o fornecimento das telhas, dá a mão para o Thiago, fala, passar muito bem, tchau, esse é o modelo que é na Europa, nos Estados Unidos, porque o mercado ele já está consolidado. Eu acho que num determinado momento, a Saint-Gobain, para a implementação desses produtos, drywall, steel frame, ela baseou-se no mesmo modelo de negócios que é do mundo inteiro, mas com uma diferença, com uma condicionante. O mercado brasileiro ele não estava preparado, ele estava imaturo ainda. Então, a partir do momento que ela entregava esse sistema construtivo, que é a vocação da indústria, não está nada de errado disso. A indústria tem que vender o produto mesmo, é assim. Mas a partir do momento que ela entrega um produto que é uma tecnologia que para o Brasil é nova, e sem tomar conta disso na instalação da ponta, se você fizer uma instalação inadequada, você pode ter um retrocesso no produto. Então a tua casa, a casa que eu entreguei para o Thiago, que ele instalou e deu patologia porque o Thiago fez a instalação incorreta, ela depõe contra o sistema e isso retarda a evolução. Eu acho que a partir do momento que as empresas, de uma maneira geral, não só a Saint-Gobain, mas as empresas do segmento de construção civil perceberam
que a necessidade do contato junto ao consumidor final para acompanhar o sistema, para monitorar, para saber o passo a passo, para ter certeza que os produtos eles estão adequados de uma maneira adequada, instalando de uma maneira correta, eu acho que a partir dali o sistema começa a desenvolver. Rafa, na Saint-Gobain Nextera, nós fizemos uma divisão estratégica para implementação, depois de ter estudado isso mundo afora, há 5, 6 anos atrás, é que a gente dividiu a Saint-Gobain Nextera em 3 pilares. Você tem o pilar comercial, obviamente, como tudo, você tem que ter o cara lá para vender. Você tem o pilar de desenvolvimento técnico, vou plagiar de novo o exemplo que eu dei para o Thiago. O Thiago tem a casa dele, então eu tenho um departamento dentro da Saint-Gobain que faz todo o quantitativo dos itens da Saint-Gobain, que faz todas as interfaces críticas, que quantifica o produto, que te dá todos os materiais, isso tudo gratuitamente. Só que, dentro da Saint-Gobain, nós temos o nosso coração dentro da Saint-Gobain Nextera, que é a parte de monitoramento de obras. O que faz o monitoramento de obras? A gente testa o produto, valida, certifica, tudo certinho. Eu vendo a casa pro Thiago, aquela casa... Na verdade, essa casa é verdadeira, tá? Eu tô falando para vocês, o Thiago tá contando com a gente uma casa de 3 mil metros quadrados que ele tá fazendo, que é a casa do caseiro dele, tá? Estou dando um exemplo que é real, tá? Lá em Campos. Eu gosto de falar... Eu contei minha história pro charreteiro, até o cavalo chorou, viu? Nessa. Então, assim, a gente faz a especificação, faz a venda, faz o atendimento da casa e o pulo do gato, Thiago. Eu tenho um monitoramento de obras que é composto por engenheiros civis que faz o monitoramento de toda a interface da obra, do começo até 5 anos, até o final da obra. Então eu tenho a parte de monitoramento com filmagens com drone, com app de monitoramento de última geração, que faz o link, você recebe as informações do que está sendo feito na tua casa, sob prisma técnico. Que legal. E dentro disso a gente ajuda a acelerar o processo, porque acreditem, em mais de 300 obras de grande porte que nós temos no Brasil, praticamente as patologias são inexistentes, inerentes ao sistema. Então, a consolidação do sistema, nós temos 0 patologia. Você tem algum questionamento ou outra sobre uma entrada de água, por exemplo, em caixilhos ou uma textura que em algum momento não teve aderência, mas é 0 patologia inerente ao sistema da Saint-Gobain. Isso muito causado pelo acompanhamento de perto. E dessa forma, montando essa estratégia, a gente entende que a partir desse momento, o processo de aceleração, de divulgação do sistema, para chegar ao cara que não tem informação, para chegar para o consumidor que, mas isso funciona, isso não funciona. A gente falou no começo, o desconfiado, né? É o desconfiado. Nós tínhamos um presidente aqui no Brasil, Thierry Fournier, que a gente estava num evento com o pessoal do Sinduscon, do Asbé, e aí em determinado momento nesse evento, uma das construtoras, ela bateu na porta, né? Bateu na parede, como que fala, mas o drywall. Aí meu presidente chegou para essa grande construtora e falei, por que você está fazendo isso? Quem que bate na parede, né? Qual a funcionalidade que você tem abatido na parede? O que a gente tem que ver aqui é a questão acústica. É questão térmica. Senhores, esse stand aqui feito em alvenaria, a gente não estaria conseguindo conversar aqui internamente. É que, para quem não sabe, né, a gente está na Constru Expo Offsite, a gente está no AMB, no sambódromo do AMB, a gente está literalmente na passarela. E as imagens que o Cabide vai mostrar, e aqui atrás do Nelson tem gente passando, tem stand, o mundo está acontecendo aí fora. Aqui tem um pessoal tomando cerveja, que depois nós vamos para lá, pelo que eu estou sabendo, né? Com o pessoal, né? Mas tem um pessoal na mesa do lado, literalmente, e nós estamos com um conforto aqui térmico e acústico, aqui também na sala, a parte de refrigeração aqui, as pessoas da produção que estão trabalhando, nós somos na sala... o estúdio aqui ele é um estúdio pequeno, com muitas pessoas e com extremo conforto térmico e acústico. Isso são provenientes de soluções inovadoras, soluções construtivas, né? Então, para que vocês tenham uma ideia, os cinemas que todo mundo gosta de cinema, a maioria gosta de cinema, então aquele conforto que você tem de estar na sua sala com a refrigeração, escutando só a tua sala, não a sala do vizinho, porque como todos sabem, as salas elas são uma ao lado da outra, são todos produtos e soluções de empresas do segmento que nós trabalhamos, ou da Saint-Gobain, ou obviamente de algum competidor, mas produtos com drywall, produtos internos com lã de vidro, lã de rocha, essas lãs que são
que tem desempenhos e performance bem incremental. E assim, a parte de isolação ela não tem nenhum tipo de, pelo menos as salas que são devidamente isoladas, você não tem qualquer tipo de problema. Então, esse produto que a gente tem vendendo nos cinemas, isso há décadas aqui no Brasil, é o que efetivamente você tem de desempenho e performance nas casas, que é mais ou menos a mesma configuração sistêmica dos produtos, né? Então, são produtos com uma performance incrível de economia de ar-condicionado, porque se você tem uma localidade que ela está devidamente isolada, o teu ar-condicionado você não precisa ligar na temperatura máxima, então você tem economia. Você tem, sabe, um case legal, né? Eu fui responsável pela operação da Isover durante quase 10 anos lá. E o Walmart, que é uma das... Acho que eu posso falar o nome. O Walmart, que é uma das redes, ele tem uma concepção mundialmente que ele virou o mindset da construção civil. Vocês devem lembrar disso, porque todo mundo veio na sequência. Há 20 anos atrás, vocês vão lembrar, o Rafa é super novo, o Thiago também, vocês não vão lembrar disso, mas há 20 anos atrás, gente... Média. Eu tava na batalha aí, viu? Eu também. Meus amigos, há 20 anos atrás, era um inferno na terra, literalmente, para vocês fazerem compras em supermercado. A mulher que chamava o camarada para fazer compras, cara, era mais fácil chamar para ir no shopping, que é outra tragédia, a mulher chamar o homem para ir no shopping. Era uma tragédia. Você chegava no supermercado cheio de filas, aquele barulho, quente. O cara, ele chegava no supermercado, ele era louco para pegar as coisas, fazer as compras. Quem é da geração anterior, que é a minha geração, essa geração anterior, sabe bem disso. O que essa rede supermercadista fez na época, no mundo, né? Falou, eu tenho que reter o consumidor dentro da loja. Essa que é a minha estratégia. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer galpões, como é toda a rede supermercadista, só que ao invés de ser totalmente aberto, nós vamos colocar uma isolação térmica e acústica no teto. Nós vamos colocar ar-condicionado em todo o perímetro do supermercado. Nós vamos deixar uma iluminação e um som do supermercado que você vai o tempo inteiro falar assim: Thiago, sua cerveja está aqui. Rafa, sua cerveja está aqui. Agora a promoção do relógio. Agora a promoção da TV. Então você vai ter um sistema todo voltado mercadologicamente para você reter a pessoa dentro do supermercado. Por que você quer reter a pessoa dentro do supermercado? Ele precisa consumir, né? Quanto mais ele fica dentro do supermercado, mais ele gasta. Uma linha meio Eles perceberam Las Vegas, que nas casas... cassino, é né? isso, Exatamente. é isso. Eles perceberam que quanto mais você trata o ambiente interno, mais tempo você fica na localidade e mais rápido você faz. Então, mais resultado, né? Mais Você retorno por pessoa. Você tem um efeito ao contrário disso. Tem uma grande rede de hambúrgueres, não vou falar o nome, desculpa, o Thiago já me puxou a orelha aqui, não vou falar o nome. Tem uma grande... o Thiago é o responsável pelo departamento de puxar a orelha. É a dos artes? Tem uma grande rede que ela foi recentemente... brincaram lá com o filho do Ronaldo lá, brincaram com a rede concorrente deles, que o nosso Ronald brincou, todo mundo deve ter visto o comercial aí. Essa rede ela é o contrário, ela tem cores marcantes, associada ao vermelho e ao amarelo, não serve em bebida alcoólica, porque ela quer o quê? A velocidade, né? Que você venha, consuma e... compre, sente na mesa, você fica embaralhado. Alguém tem uma casa vermelha ou não? Não. Uma casa... a pessoa ele quer as cores, elas são meio para confundir, para a pessoa comer rápido, porque ninguém pede 2 vezes o hambúrguer no caixa, né? Então você vai no caixa, você pede seu consumo, é raro você ir lá e voltar. Então a pessoa vai, come e vai embora. A rede supermercadista ela foi para um prisma diferente. Você pega, por exemplo, quando a gente fala de acústica, né? Os restaurantes não perceberam ainda que quanto mais trabalhado internamente for o restaurante, mais tempo o consumidor vai ficar. Porque é horrível quando você está no espaço, né? Que tá aquela poluição, aquele negócio. Você parece que fica meio atordoado, né? Eu, pelo menos, eu quero vazar logo. Thiago, é comum, e principalmente quando você está com amigos. Você vai lá, você quer ir num restaurante, você quer conversar, você quer ouvir. E aí daqui a pouco eu tô gritando, o Rafa tá gritando do outro lado, tá gritando, a mulher dele tá gritando na cozinha, todo mundo gritando ao mesmo tempo, falando, aquela reverberação no som.
Então o dono de restaurante, ele não percebeu, alguns sim, poucos, mas ele não percebeu, quanto mais tiver trabalhado acusticamente o som, mais tempo ele vai reter o cliente, e quanto mais tempo reter o cliente, uma outra grande estratégia, abrindo para vocês, que outro case legal, as igrejas evangélicas. Você pega, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Assembleia de Deus, as igrejas evangélicas, elas investiram com produtos, forros acústicos, produtos absorvedores, materiais para o chão, porque ele quer levar uma palavra limpa para o consumidor, porque, mais uma vez, em alguns casos, absolutamente, eu não quero entrar em polêmica aqui, não é esse o ponto, mas você pega, por exemplo, as igrejas católicas, elas têm uma concepção de passar. Pô, as igrejas católicas... iluminação, acústica... Iluminação, algumas celebrações há, sei lá, 60, 70 anos a gente escuta falar que ela é feita em latim, cara. Então, a parte... Você vai numa igreja hoje, você não tem um conforto... Algumas igrejas, ou a maioria das igrejas, você não tem um conforto acústico. Minha preferência é católica, tá? Para vocês, não é nada contra a religião, mas você vai numa igreja, por exemplo, católica hoje, cara, você não consegue escutar direito. E as igrejas, outro case de sucesso, as igrejas evangélicas mudaram esse mindset. Você vai, cara, ar-condicionado, você vai forros acústicos, produtos absorvedores, com uma linguagem, microfone, sistema de som na igreja com som limpo. Então você tem conforto. Você causa o bem-estar de você estar ali e outras atividades no local. Você tem cursos, você tem alimentação, você gera entretenimento, né? Música, show, você gera alguma coisa aqui. Comércio, né? Efetivamente. Você tem lá as localidades, então você tem a venda dos apetrechos evangélicos você tem todo o entorno lá que é oriundo justamente para você reter. Então você vai, as músicas, todas elas com equipamentos de som, tudo tratado a questão acústica. Então, o comerciante, ele perde de uma grande sorte a oportunidade, principalmente de lojistas, de supermercadistas, etc., de terem isso. E depois dessa história do supermercado, e aí se arrastou. Hoje é pouco provável que você entre hoje num hipermercado, em especial aqui na região sul e sudeste, que não tenha as mesmas competências que o Walmart implementou no Brasil há 20 anos atrás. Então você entra hoje nas redes concorrentes aí, Extra Carrefour, etc. Todas elas são com essa concepção hoje, né? Eu acho que é a concepção do varejo como um todo. Se você for pegar ali, então nós começamos há alguns anos atrás, falava-se muito sobre a experiência do consumidor no varejo. Hoje já fala em hub de negócios dentro dessas lojas, um número de atividades, compartilhando espaço para gerar. Então você vê cafés dentro de lojas e por aí vai para compartilhar espaço. Eu queria aproveitar esse gancho da inovação, desse gancho da sucessão, desse gancho ali para falar de um outro assunto que também é interessante ali. O seu avô trabalhou na Saint-Gobain, seu pai foi da Saint-Gobain, você esse tempo todo na Saint-Gobain, seu filho atleta profissional, para quem não sabe, Zanocelo começou na Ponte Preta, né? Se profissionalizou na Ponte Preta, foi para o Santos, teve uma carreira, hoje jogador do Fortaleza, passou por seleção de base, um jogador de extremo sucesso e potencial de crescimento. Eu queria que você falasse do seu sentimento como pai de ver seu filho seguindo um outro caminho. Seguindo um caminho do esporte. Tinha que ser a quarta geração, que história é essa, né, Rafa? Pois rapaz. Ele foi para um lado também, que é a paixão do brasileiro, né? E a gente precisa conversar sobre o Corinthians também. Vamos trazer ele pro Corinthians. O que ele tá fazendo lá no Fortaleza. Não, eu sou torcedor do Fortaleza, então eu não posso... Vamos negociar isso depois. Cara, assim, pra gente foi uma grande surpresa, né? Porque meu filho, ele tem algumas histórias e eu vou obviamente compartilhar com isso com todos os amigos, todos os grupos que a gente tem contato, e as pessoas vão se identificar com isso. Meu filho, ele acordava com 9, 10 meses e a primeira palavra era gol, 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 gol.
E aí, com 1 ano e meio, 2 anos de idade, de madrugada, ele sempre deu muito trabalho. Pô, Thiago, o cara foi dormir 1 ano inteiro com 3 anos de idade, cara, uma noite inteira com 3 anos de idade. Então ele sempre deu muito trabalho. E o cara acordava de madrugada, tinha que colocar no corredor. A gente morava num apartamento lá em Santo André, tinha que colocar ele no corredor pra chutar as bolas, senão ele não voltava a dormir. Aí colocava o cara pra dormir de novo. Tem uma parede de um vizinho nosso lá, que até hoje ele me manda, o Toninho, Antônio Carlos. Fala, pô, né, tava lá meia-noite aquela parede, porque as paredes são divisas de apartamento, ele batendo lá e o moleque gritando, né? Olha o isolamento então, acústico assim, aí. Desde pequeno, eu tenho uma história. Meu filho foi pro chute inicial do Corinthians, lá em Santo André, com 4 anos de idade, só que eu meio que camuflei, porque o início para você ir pra escolinha era com 6. Né, e não aceitava. Eu fiz a matrícula e na hora de. Eu fiz dei um gato lá no, 4, meio na parte, 6, né? Ele era 2001, eu coloquei meio 99, assim, né, cara? E aí coloquei lá, daí chegamos no sábado lá pra escolinha de futebol, o professor olhou e falou, não, ele é muito pequeno, né, cara? Ele tem 6 anos, mas tem 6 anos, o cara não entendeu nada. Eu falei, não, cara, ele tem 4, mas deixa ele jogar, pelo menos hoje. Aquela coisa absurda, né? Uniforme enorme, shortão, camisa, porque era enorme pro cara. E ele correu as 2 horas de aula o tempo inteiro. Ele não pegou na bola nenhuma vez, cara. Mas ele correu o tempo inteiro. A bola ia pro outro lado, ele vinha. E aí chegou no final da aula, o professor falou, cara, esse moleque ele é esperto, cara. Porque os outros moleques, mesmo com 6 anos, ficavam lá no Society, né? Quem joga Society sabe que tem as bolinhas lá e ficava mexendo nas bolinhas e tudo mais, os outros, e ele correu o tempo inteiro. E aí, pra minha surpresa, que foi meio que sem querer, porque nós nunca passamos nenhum tipo de necessidade, vamos dizer assim, mas a nossa classe social ele é diferente da classe típica. Você sabe muito bem, Rafa, você foi no meio do futebol, a classe típica do futebol, a criança ela é inserida para tirar a família de uma situação de vulnerabilidade, né? Então ela quer salvar o pai do emprego, a mãe de uma maneira geral, ele quer dar uma oportunidade melhor. E o Vinícius, ele nunca teve essa pressão, né? Ele nunca teve essa necessidade. E aí na sequência, quando ele tinha 5 para 6 anos, ele recebeu um olheiro, vendo ele jogar bola em uma das escolinhas que ele participava, os olheiros olhou. Cara, quero levar esse moleque para disputar o Campeonato Paulista. Ele vai ser o meu camisa 10, vai ser o meu capitão do time. Quero levar esse moleque. Thiago, eu não entendi muito bem o que era aquilo, né? Eu fui conseguir entender. O primeiro jogo dele era a Base Souvenir, que ele acabou indo, que era um time, era um time social lá do ABC, que disputava o Campeonato Paulista, mas eles tinham uma situação social, que eles pegavam os meninos de maior vulnerabilidade, colocavam no time, eles não tinham nenhuma pretensão de chegar. Né? Se chegar, algumas vezes eles chegaram, mas não era o objetivo. E aí eu fui entender o que era aquilo, cara. No Campeonato Paulista, meu filho tinha 5 para 6 anos, um jogo Souvenir e Liga Leste, lá da Zona Leste. Cara, eu entrei no ginásio, futsal, né, na ocasião. Rafa, você não tem noção, aquela coisa lotada de gente para tudo quanto é lado, todo mundo gritando, os caras querendo bater no juiz. Eu, cara, que loucura é isso, né? E eu não esperava, não tinha expectativa. E aí eu fui entender também o que o moleque fazia, porque ele era comparado, ele jogava com 4, 5 anos, com meninos de 10, 11 anos. E aí na época eu fui entender que 1 ano de diferença nessa categoria é muita coisa. Surreal. É um negócio, você imagina 5 anos, porque naquele jogo foi 7-4 pra Base Souvenir, ele fez 5 gols na estreia dele no Paulista, um negócio absurdo, cara, com todo mundo. E aí veio que meio que sem querer, porque eu falei, cara, vou incentivá-lo, mas, pô, daqui a pouco ele vai seguir. Daqui a pouco ele vai ser a 4ª geração da Sangoban, com certeza. Óbvio, claro. É isso que ele tá vindo, e foi indo, artilheiro. Naquele ano a Souvenir foi vice-campeã paulista, ficou atrás do Corinthians, o Corinthians foi campeão, a Souvenir foi vice, depois no outro ano foi 3º lugar, que era uma coisa atípica. Na sequência ele foi pra Portuguesa de Desportos, e aí ele ficou até os 11 anos, e aí eu fui transferido da Sangoban para o norte do país, para tomar conta da operação da Brasilite no eixo norte do país, e obviamente a família foi junto. Ele foi o maior artilheiro da história do Clube do Remo, lá no norte, que o norte é um absurdo, tal qual a Fortaleza, na parte de... eles são alucinados por futebol, Remo e Paysandu lá, ele foi o maior artilheiro da história do Remo. Nós voltamos, ele acabou voltando para o Corinthians, eu fiquei 4 anos e pouquinho lá no norte. Ele acabou indo pro Corinthians. Do Corinthians,
a gente percebeu que as oportunidades seriam mais difíceis, porque muito embora ele tinha muito potencial, mas o Norte, a base era menor do que São Paulo, então ele estava no nível, ele saiu aqui no nível mais alto e voltou no nível inferior por conta do nível do campeonato. E aí na sequência ele foi para o Juventus da Moca, a gente morava na Moca, rapidamente, de novo, por escolhas, né? Isso meio que ganhando força. E aí eu percebi que o bicho estava pegando... Quantos anos? Tava com 14 anos. E aí eu percebi que a coisa estava complicando quando a gente foi... A opção dele pela Ponte Preta foi uma opção desportiva. Nunca, nenhuma das decisões do Vinícius de clube foi financeira, foi desportiva. Porque tinham outros clubes de São Paulo, depois do campeonato que ele fez pelo Juventus, interessados. Só que a Ponte Preta, literalmente, ela estava com 2 meias na época machucado, e o moleque chegou numa segunda-feira, no sábado ele iniciou fazendo gol pelo Campeonato Paulista, né? E aí, no final das contas, ele foi promovido para o profissional na sequência, e quando ele foi promovido profissional, eu tenho uma resenha ótima, cara. Porque meu filho fazia objetivo, né? Eu estudava no objetivo, bilíngue, né? Hoje ele fala 3 idiomas, né? Que é oriundo dessa época. E, cara, assim, escola, porque aqui sempre tudo. Tá, eu deixo você fazer futebol, mas tem que estudar. E objetivo e tal. Uma certa vez, toco o telefone, eu trabalhando na Sangoban, preciso falar com o senhor aqui, vem no final de semana pra cá, psicóloga da Ponte Preta, né? E aí fui lá conversar com a psicóloga, eu e minha esposa, assim, então com a psicóloga, e ela falou assim, vocês conhecem a rotina do teu filho aqui? Eu falei, como assim? Olha, teu filho, ele treina aqui, o treino da Ponte Preta é das 8 ao meio-dia. Ele almoça e ele vai pra escola da 1 da tarde até às 6. O objetivo, ele tem prova todos os dias. Então ele chega do objetivo, ele vai estudar das 6 da tarde até a meia-noite. E no outro dia ele acorda pra treinar. Cara, o que você quer da vida pro seu filho? Você quer que ele estude ou você quer que ele jogue bola? Porque você tem que entender que esse posicionamento que eu tô te dando, ele é muito duro, mas ele é verdadeiro. Ou você escolhe, nesse momento, tira ele daqui, a gente dispensa ele, e você vai cuidar dos estudos dele para ele seguir uma outra profissão, ou você abdica dele por 2, 3 anos, deixa ele só jogar futebol, e aí, dependendo de conforme for, se porventura não der certo no futebol, você faz um supletivo, faz alguma coisa do gênero para recuperar esse tempo perdido. Essa decisão que você vai tomar, porque ele está caminhando hoje para não ir bem nem nos estudos e nem no futebol. É isso que inevitavelmente vai acontecer. Rafa, aquele dia eu saí transtornado lá. Falei, como é que isso aí pode acontecer? Como é que uma mulher dessa fala uma coisa dessa? Pô, meu filho com estudo e tal. E aí liguei para um amigo meu, que é um irmão de coração. Falei, pô, você acredita que ela falou isso? E esse meu amigo falou assim, Nelson, eu tô para te falar isso já tem pelo menos uns 6 meses. Essa é a hora que você tem que abrir mão. E no final das contas ele acabou indo para uma escola de estado, acabou o 2º e o 3º colegial numa escola de estado. E naquele momento, quando ele subiu pro profissional, eu falei assim, cara, agora literalmente não tem mais volta. Mas pra gente foi muito natural, e pra ele é tudo na vida do cara. Ele tá relacionado ao esporte o dia dele todo. Meu filho ele tá ligado a coaching, você tem a parte que ele faz fora com o personal, com uma série de atividades. Ele tem umas situações que recentemente apareceram e que ele nem gosta de comentar, porque quando o time tá ruim, o cara fala também, fica fazendo essas besteiras, mas ele tem situações inusitadas, como por exemplo, trabalhar o lado cognitivo, ele escrever com o celular invertido, você tem o sistema de desenhar com os pés, para você trabalhar a parte de coordenação, escrever, né, com o celular, fazer a leitura de algumas páginas de livros também com uma situação, porque você trabalha a parte do cérebro que ela não está desenvolvida, porque nós usamos pouquíssimo do cérebro, né? É isso. Então, quando você faz coisas que fogem do seu dia a dia, do seu cotidiano normal, ela acaba trabalhando outros mindsets que estão resguardados lá. É impressionante. Hoje em dia, a vida do atleta é muito. Hoje o atleta, o jogador de futebol no Brasil é um atleta, e coisas que não era há muito tempo atrás. A própria categoria de base foi muito desenvolvida hoje, é muito diferente do que era. Mas essa decisão
entre estudo, entre ser um atleta ou seguir na carreira acadêmica sem ter a possibilidade de equilibrar, faz com que muitos potenciais atletas acabem se desviando, porque é uma decisão a ser tomada sem nenhuma certeza de futuro, onde probabilisticamente as chances são baixas de se tornar um grande atleta, né? Que não é o caso aqui. Mas isso faz com que fique essa sensação, ou pelo menos me passe a sensação, de que, olha, o atleta que vem de uma situação de vulnerabilidade maior ou que tem menos chance, a única chance acaba sendo essa, porque a chance do estudo já é uma chance eliminada, já é um corte feito ali há muito tempo atrás, onde outros que têm uma possibilidade de escolha um pouco mais na frente, acaba, com 14 anos, você ter ali uma decisão dessa, que pode durar 3, 4, como pode durar 5, 6, 7 anos para você tomar essa decisão de voltar atrás. E aí você está bastante tempo atrás de outras pessoas que desenvolveram. Eu acho que são situações que o futebol brasileiro, principalmente, né? E digo futebol brasileiro porque eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, por exemplo, e tem é completamente diferente o sistema educacional com os estudos ali, né? Complementar, ele acaba sendo complementar. Complementar, né? é meio uma situação meio... Você utiliza as duas coisas. E na Europa também você tem toda essa linha desenvolvida. Talvez pudesse ter alguma mudança e as pessoas pudessem compartilhar o estudo e o atleta sem precisar abdicar de uma das coisas tão cedo, né? Ou fazer com que os pais tomem essa decisão tão cedo. Gente, eu sei que a gente está chegando aí perto do nosso final. O bate-papo tá bom, tá ótimo, rápido, maravilhoso. cara. Pois é, rapaz. Tem o Nelson dando aula aqui pra gente, um monte de história legal pra contar. História. E a gente sempre eu conhecia jogador, mas pai de jogador foi a primeira vez. Legal ouvir a história, o outro lado, né? Demais, é demais. Legal. Super legal. Acho que tem um monte de coisa pra gente falar, de poderia estender o papo aqui, mas eu queria abrir o espaço pra você, Nelson, pra deixar as últimas palavras, falar algo, deixar algum comentário, tanto para os pais de jogador, quanto para as pessoas do mercado da construção, quanto pessoas que estão se inspirando na construção modular ou na evolução, na continuidade da evolução da construção, para que a gente possa deixar aí uma sinalização positiva para todos. Possivelmente positiva. A parte esportiva, desde que possível, é sempre legal seguir sobre um prisma da parte educacional, de entretenimento, de socialização. Esse que é o grande barato do esporte, esse que é o grande... o esporte, quando ele é angariado, vamos assim dizer, de uma situação que ele passa a ser obrigação, ele precisa ser jogador de futebol, cara, os casos, a probabilidade de dar certo, ela é remotíssima. Remotíssima. Já é remotíssima a possibilidade de um jogador chegar até lá em cima. A gente que acompanhou todos, cara, são pouquíssimos atletas que chegam, mas o grande barato que tem dessa história toda é a socialização, é o processo educacional, ele tá em todas as classes, com todas o respeito de, não importa a cor, não importa a religião, não importa se é grande, se é pequeno, se é... Os aprendizados são inúmeros. A disciplina, a socialização, o saber respeitar, a experiência saber perder. Saber perder, saber que cara. Saber que tem gente melhor que você. Hoje, de tudo que é ruim do nível que ele chegou, são as mídias sociais, né? As mídias sociais, você tem hoje... são 18 clubes, né? 18 clubes na Série A. 18, acho que são 18 clubes. Cara, só um ganha. Sim. E os outros 17 não presta. Tá certo? Essa que é a cultura que... Cara, e com as mídias sociais hoje, porque há 10 anos atrás, né, no tempo que o Rafa jogava bola, as mídias sociais, você não tinha acesso ao que... Hoje não, cara. Hoje as mídias sociais, uma pessoa que se sente no direito de... falar qualquer tipo de coisa pro cara, ela vai lá, te manda uma mensagem e a mensagem chega. Então, assim, todas a parte de educacional, a parte de
a parte de socialização, a parte de respeito e disciplina é o grande barato do esporte, não só no futebol, mas em todas as localidades. E para os pais que estão escutando, para as pessoas que estão tendo acesso, incentivem o esporte, que esse é o grande barato de uma maneira complementar. Isso que se eu pudesse dar uma dica, seria essa. Para a parte da Saint-Gobain e de todas as empresas que participam dessa revolução no processo de construção no Brasil, que não tem mais volta, que ela já está, como eu disse para vocês, crescendo 60%, 70% todos os anos, de procurar, sobretudo, empresas competentes no mercado, que tenham os processos de certificação, porque não existe a forma certa para se fazer a coisa errada, eu costumo dizer, né? Então, o grande barato desse negócio todo é você ter sistemas confiáveis para a gente poder. Então, os diretores de empresa, as outras companhias que estão participando disso, façam a coisa certa, com o investimento certo, para ter o produto adequado, para a gente não ter nenhum tipo de retrocesso. O mercado brasileiro, ele pede socorro, ele tá literalmente emergente, né? Então, nós temos hoje um déficit habitacional de residências que são de 8 milhões de residências, número de 2019. 8 milhões de residências. Nós vamos ter um déficit habitacional em 2030 de 14 milhões, quase 14 milhões de residências no Brasil. Então não dá para fazer casa de alvenaria mais. Você pega a situação que todos nós infelizmente vivenciamos aí na pandemia, cara, como é que a gente estaria se estivesse fazendo os hospitais de campanha de alvenaria? Você estaria construindo hospital de alvenaria. Nós tivemos aqui recentemente o pessoal da Brasil ao Cubo, que também participou fortemente nesse processo de venda. Ele ontem. Ele falou que fez o hospital em São José dos Campos em 30 dias. Fez o hospital em 30 dias. Como é que você faz se você for fazer isso em alvenaria? Estaria até agora fazendo 2, 3 anos depois. Então, a construção civil, ela pede socorro, né? Nós tivemos o maior hospital de campanha da pandemia, da América Latina, que ficou na região do Rio de Janeiro. Eu vou lembrar daqui a pouco, a região do Rio de Janeiro, foram quase 3 torres, foi feito 60 dias. 60 dias nós fizemos a construção do hospital para poder atender a situação da população mais vulnerável com os problemas de saúde pública que foram ocasionados pelo Covid. Então, assim, hoje nós precisamos falar de sustentabilidade. Hoje nós precisamos falar de produtividade, de incremento de produtividade. Nós estamos acabando com o meio ambiente com sistemas arcaicos. E o meio ambiente, de uma certa forma, a construção civil impacta diretamente. Os meios errados para se construir, eles estão impactando negativamente com o mundo. E aí? O que a gente está fazendo para poder reverter esse quadro? O que nós vamos fazer para reverter esse quadro? Nós vamos ficar de braço cruzado esperando... né? Agora, recentemente, agora há pouco, com o Marcel, a gente está comentando, o petróleo daqui a pouco acaba, né? Porque isso aí não é infinito. Não é petróleo, a parte fala em 20 anos, 30 anos, o petróleo vai acabar no mundo. As fontes, a água, gente, a água está pedindo socorro. As catástrofes ambientais que a gente está vendo hoje em dia, elas são oriundas do que a gente está fazendo com a natureza, você tem dúvida disso? Nenhuma. Né? Nós estamos literalmente acabando com o meio ambiente. Então, para que o consumidor, para que as pessoas que tenham escutando, estejam preocupadas com performance, com desempenho, com acústica, com térmica, com soluções sustentáveis e produtos absolutamente inovadores, né? E para isso, nós da Saint-Gobain Nexterra, a gente tem as alternativas e a gente fica à disposição. E no mais, eu queria super agradecer vocês pelo papo. Ficaria com vocês aqui, provavelmente até a noite, resenhando aqui com vocês. Demais. Te agradecer, Rafa, pela experiência aí. Obrigado você. Um pouquinho antes da gente do programa, de todas as situações do futebol aí. Você também, Thiago, obrigado pela receptividade, pelo convite. A gente está junto e à medida que vocês forem precisando de qualquer situação aí, a gente está junto. Como a gente fala na Saint-Gobain, tamo junto, tá? Tamo junto, é isso aí. Obrigado, Nelson. Tem alguma coisa aí, Rafa? Fechou a lojinha? Fechamos. Queria agradecer. Agradeci ele aqui, mas obrigado mais uma vez. Demais poder compartilhar essas histórias, essas experiências. Espero que a gente possa agora tomar um choppzinho ali, continuar a resenha. Hora, agora né? fica bom. Agora fica bom. Vambora, vai acabar, hein? Gente, esse foi mais um Mind Labcast. Obrigado aí a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!